Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar uma decisão do STJ com muito cara de prova. A decisão envolve dois institutos importantes da ciência processual civil, que são os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. Se você é nascido e criado sob a égide do Código de Processo Civil de 73, você deve se lembrar que nas execuções de título judicial, ou seja, por exemplo, sentenças judiciais, nós tínhamos a necessidade de iniciar uma nova ação que chamava-se de execução. Essa execução de título judicial, ela dava ensejo a, por parte do devedor, a apresentação dos embargos à execução, e esses embargos à execução eram considerados a defesa do devedor na execução de título judicial. Com o CPC 2015, a gente sabe que os títulos judiciais não se sujeitam mais a um processo autônomo de execução. Por conta do sincretismo processual, você não tem mais a finalização do processo de conhecimento e o início de um processo de execução que enseje por parte do devedor de título executivo judicial a oposição dos embargos à execução. O que nós temos hoje é o que se chama de cumprimento de sentença. O processo de conhecimento para na sentença, mas o processo em si não morre. Dá-se início ao cumprimento dessa sentença e a defesa do executado agora se chama impugnação ao cumprimento de sentença. Tudo o que eu falei serve para as execuções de título judicial. Nas execuções de título extrajudicial, aí sim você tem uma execução autônoma que enseja por parte do devedor a oposição dos embargos à execução. Então, hoje, com o CPC 2015, você pode dizer que os embargos à execução existem apenas para a apresentação da defesa do executado nas execuções de título extrajudicial, enquanto que os cumprimentos de sentença de títulos judiciais são defensáveis por parte do executado a partir da impugnação ao cumprimento de sentença. E aqui eu estabeleci uma tabela rápida para que você possa entender de forma sistematizada essas diferenças. Então, os embargos à execução são ação autônoma, a impugnação ao cumprimento de sentença, incidente processual, dentro da ideia de processo sincrético. Os embargos à execução são protocolados de forma autônoma, distribuídos por dependência em relação à execução de título extrajudicial. Aqui você tem uma execução de título extrajudicial, vou apresentar embargos à execução. Esses embargos têm natureza jurídica de ação, então eles são protocolados de forma autônoma, embora distribuídos por dependência, dependência justamente à execução que o origina. E a impugnação ao cumprimento de sentença, o protocolo se dá na mesma ação do cumprimento, ou seja, você tem o processo de conhecimento, finaliza com a sentença, dá-se início ao cumprimento de sentença, eu vou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, então eu vou protocolar a minha impugnação, que é incidente processual, nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Perceba que essas diferenças são importantes. Por quê? Porque você tem uma situação bastante interessante na jurisprudência do STJ, que tem muito cara de prova, como eu falei no início desse vídeo, que é o seguinte: e se eu acabar protocolando os embargos à execução, não como ação autônoma, mas no processo da execução de título extrajudicial, ao invés de protocolar os meus embargos como ação autônoma, cuja natureza lhe é determinada pelo Código de Processo Civil, eu protocolo ele como incidente, como se fora incidente na ação de execução do título extrajudicial. Você pode pensar o seguinte: professor, mas para os mais desavisados ou para os menos avisados, eu acabo protocolando embargos à execução no processo de execução, porque as pessoas têm o costume de fazer isso com a impugnação ao cumprimento de sentença. A questão é que impugnação ao cumprimento de sentença é para título executivo judicial e os embargos à execução é para título executivo extrajudicial. Vê o que diz o artigo 914. Diz o seguinte: os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e distribuídos com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Perceba: ação autônoma, protocolo autônomo, distribuído por dependência, embargos à execução de título extrajudicial. Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.
Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Perceba, portanto, que de acordo com a nomenclatura e classificação do Código de Processo Civil, os embargos à ação autônoma são protocolados de forma autônoma, embora distribuídos por dependência para a defesa do executado nas execuções de título extrajudicial, enquanto que a impugnação ao cumprimento de sentença é protocolada nos mesmos autos do cumprimento de sentença, ou seja, do cumprimento de título judicial. Aí, esse é o problema. E se eu, por exemplo, na hora de protocolar os meus embargos, eu me equivoco e ao invés de protocolá-los como ação autônoma, eu os protocolo como se for incidente na execução de título extrajudicial? Essa é a pergunta, ó. Protocolei os embargos à execução na própria ação de execução e não como uma ação autônoma. E agora, o que acontece? Você tem duas saídas. Você pode considerar isso um erro sanável e, se for erro sanável, a parte tem que ser intimada para consertar o equívoco, ou você pode encarar isso como um erro grosseiro e, se for erro grosseiro, portanto não sanável, a parte tem como punição pelo protocolo equivocado dos embargos como incidente na execução o não conhecimento dos embargos. Aí você tem a jurisprudência do STJ, que num caso concreto foi chamada a resolver o problema. É erro sanável? É erro grosseiro? É erro sanável e eu intimo a parte que protocolou os embargos de forma equivocada para que ela possa consertar, dando-lhe um determinado prazo? Ou então, nesse caso, é erro grosseiro, não intimo a parte para consertar e a punição pelo equívoco no protocolo dos embargos, como se incidente fosse, é justamente o não conhecimento da defesa do executado, ou seja, dos embargos à execução. O artigo 277 do Código de Processo Civil diz de forma bastante simples o seguinte, ó. Quando a lei prescrever determinada forma, e aqui há uma prescrição de forma, os embargos possuem natureza jurídica de ação autônoma e são protocolados como ação autônoma, embora distribuídos por dependência, mas quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançará finalidade. Você tem aqui dois princípios estabelecidos no artigo 277. Primeiro, o princípio da instrumentalidade das formas. O que é o princípio da instrumentalidade das formas? É o aproveitamento de um ato processual que, praticado de uma forma diversa daquela que prevê o CPC, atinge a sua finalidade sem maiores problemas processuais. E o princípio da economia processual. O princípio da economia processual diz o seguinte: se o Estado juiz, na condução do processo, puder aproveitar os atos processuais que, praticados de uma forma diversa daquela que prevê o Código, atingem sua finalidade, assim ele deve fazer por economia processual. Então o artigo 277 lança mão de dois princípios importantes para o processo: a instrumentalidade das formas e a economia processual. Então, a pergunta que fica é: como o STJ decidiu a questão? O STJ julgou isso no recurso especial 1.807.228 de Rondônia. O STJ disse o seguinte, ó: o protocolo equivocado deve dar aso, protocolo equivocado dos embargos à execução como incidente na execução, deve dar aso à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Então o STJ chama a aplicação do 277 do CPC. E diz mais: de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. O excesso de formalismo é justamente o antônimo da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. Diz o STJ, deve-se assim conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e a autuação em apartado dos embargos à execução opostos em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. Então nós acabamos de revisar os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, e se algum advogado desavisado protocola os embargos como incidente na execução de título executivo extrajudicial, como se faz com a impugnação ao cumprimento de sentença para título executivo judicial, aí o STJ diz que se aplicará
o 277, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, a parte será intimada para desentranhar os embargos da execução de título extrajudicial e protocolá-lo como ação autônoma, respeitando a sua natureza jurídica. O STJ disse que, do contrário, estaríamos diante, por parte do Poder Judiciário, de um excesso de formalismo. Então, o protocolo dos embargos à execução, na execução como se incidente fosse, para o STJ é erro sanável e a parte deve ser intimada para consertar o equívoco. Se não o fizer na intimação, aí sim a punição pela inércia é o não conhecimento dos embargos à execução. Então nós ficamos aí com uma breve revisão sobre a natureza jurídica dos embargos à execução e da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a resposta que o STJ deu ao questionamento sobre o protocolo equivocado dos embargos à execução como incidente na execução do título extrajudicial, se é erro sanável ou erro grosseiro, se nesse caso enseja o conserto ou o não conhecimento, nós vimos é erro sanável e intima-se a parte para consertar o equívoco sob pena de excesso de formalismo por parte do Poder Judiciário. Espero que você tenha entendido a decisão, uma decisão bastante interessante, bem a cara do Código de Processo Civil 2015 e tem tudo para estar nas suas próximas provas, especialmente da advocacia pública. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.